O que aconteceu com Janaína bailarina? Vamos entrar neste caso. Eu sempre digo aqui, nós não deixamos um caso cair no esquecimento. É um caso misterioso. Renato Lombardi comentou comigo ontem. Aqui está ela, 17 anos, uma vida inteira pela frente. Janaína é uma estudante exemplar, uma dançarina, uma bailarina exemplar. Olha essa foto, enche a tela, Duriel. Ela sai de uma apresentação e os amigos convidam ela para uma festa no centro de São Paulo. Ela vai a esta festa e, de repente, ela se distancia dos amigos e começa a conversar com um rapaz. Minutos depois, ela é encontrada morta porque ela cai do segundo andar deste prédio onde ela estava. Ela caiu? Foi um acidente? Ou foi um crime? Ela foi jogada? As perguntas precisam ser claras. Nós temos agora as primeiras imagens da festa, onde morreu a bailarina de 17 anos, aqui em São Paulo. Segundo andar desta galeria na região central da capital paulista. Aí está a imagem do local. A repórter Denise Odorice volta ao local do acidente, mostra o trajeto que a moça teria feito antes de morrer. Eu volto a perguntar a você, Lombardi, foi acidente ou ela foi empurrada pelo suposto homem com quem ela estava conversando? E este homem, já apareceu esse rapaz? Olha a altura, é uma altura considerável. Repare a altura da grade, como eu disse ontem. Mas é distante. Muito baixa. Mas a grade está distante. A grade é distante. Bem distante. Tem um parapeito ali. Tem um... Se ela fosse empurrada ali, ela não cairia para baixo, não. Ela cairia aqui, ó, nesse vão aqui, ó. Mas se ela é jogada, não, e se já tinha tomado alguma coisa? Não, então. Vamos ver a reportagem, então você já comenta, Renato Lombardi, porque esse assunto ainda vai dar o que falar. Nós não vamos deixar este caso em aberto até ele ser concluído pela polícia. Roda! Uma vida regrada e cheia de limites. Assim é a realidade de bailarinos de alta performance, como Janaína Onaga. Aos 17 anos, a menina vivia longe de álcool e noitadas. Encontrá-la numa festa como a de sábado era raro. Essas imagens, que já estão com a polícia, mostram dezenas de jovens dançando no térreo da Galeria Metrópole, no centro de São Paulo. Janaína e um amigo também estavam lá. Por volta das 10h30 da noite, aconteceu uma queda do segundo andar do prédio. Era adolescente. Seguranças da festa viram quando ela subiu ao segundo andar da galeria com um rapaz. Teria havido uma discussão entre eles e Janaína caiu de lá de cima. No fim de semana, a polícia registrou a queda como morte acidental e liberou o rapaz que estava com a moça. Mas investigadores que foram à galeria estão intrigados. Temos equipes de investigadores no local, levantaram alguns indícios, algumas suspeitas. Tem uma equipe do IC, do Instituto de Criminalística, a caminho para fazer mais umas perícias complementares. Já fomos buscar testemunhas e já obtivemos algumas imagens que serão analisadas com calma, dependendo principalmente do depoimento dessa pessoa que subiu com a menina. Essa pessoa é a chave da questão. Ela vai ter que explicar o que aconteceu lá em cima. Nós fomos ao local exato da queda. Eu estou andando aqui no segundo andar, que é exatamente o local onde a Janaína subiu com este homem, né? Este homem que ela conheceu na festa, na madrugada do sábado para o domingo. E o que é curioso aqui que me chamou a atenção é que existe um parapeito, mas não só existe esse parapeito, como existe ainda um pedaço bem grande, né? Razoavelmente grande de laje até o final, né? Ou seja, para cair lá embaixo, teria que passar por cima desse parapeito e passar esse pedaço de laje que deve ter, assim, pelos meus cálculos, 1 metro ou até um pouco mais de 1 metro. Fica difícil de entender como é que poderia ter sido uma queda por acidente. Pode ter sido uma queda por acidente. Mas realmente foi alguma circunstância que ainda precisa ser esclarecida aí pela polícia. Joles foi professor de balé de Janaína nos últimos 3 anos. Ele também quer que a polícia dê respostas mais concretas. Não acredita numa queda acidental. Eu vi bem o local. Existe lá toda uma proteção, mais meio metro de laje ainda para frente. Como é que uma pessoa consegue cair dali? Colocar alguma coisa dentro do copo, numa bebida ou fazer alguma coisa, ela era inocente, ela era pura.
Será que fizeram o exame de sangue, sabe? Tinha alguma coisa? Janaína era considerada uma das melhores bailarinas da geração dela. Os pais, feirantes, sempre se esforçaram muito para bancar as aulas da menina. Premiada, foi uma das poucas selecionadas para participar de uma competição nos Estados Unidos, em abril. De lá, poderia ser contratada por alguma companhia internacional. Era a melhor fase da vida de Janaína, que tinha uma carreira de sucesso pela frente. Janaína Onaga, ela era uma menina doce, amável, carinhosa, profissional, correta, honesta. Ela era bailarina, vamos dizer assim, perfeita. Gente, eu já vou conversar, mostra a Denise Odorício aqui. Eu já vou conversar com a Denise está nesse caso. E a Denise é uma repórter experiente, vai atualizar o noticiário. Antes, mostra para mim, por favor, o prédio e a imagem que chamou a nossa atenção. Aqui, a grade, ela estava aqui. Se ela sobe na grade e cai, ela cai aqui, nessa parte. Nesse vão aí. Nesse vão. Tem uma distância da grade pro chão, pra parte que cai pra rua. O Lombardi, você acredita em acidente ou em homicídio? Eu acredito em homicídio. Lombardi acredita que um assassinato aconteceu. Eu não acredito em acidente. Você acredita que ela foi jogada? Eu acredito. A não ser que tem um detalhe importante a respeito do exame. Peraí, mas a princípio, você acredita em crime? Acredito em crime. Lombardi acredita em crime. A polícia está trabalhando, vamos aguardar. O Catarino, que trabalha com a gente aqui, ele falou uma coisa. Nessas festas tem bebida. Bebe uma, bebe duas. Essa menina muito... pura. Gente boa. Muito legal. De repente começa uma brincadeira. E você... Vou andar. Foi fazer uma brincadeira ali de se equilibrar. Volta a imagem pra mim, por favor. Vou me equilibrar. Caiu. Ah, Gotino, não viaja na maionese. Eu não estou dizendo que eu acredito nesta possibilidade. Só estou colocando também esta possibilidade. Ok? Vai caminhar aqui, se desequilibra e cai, para uma pessoa que consumiu álcool. Só se ela tivesse nessas condições. Qual é o exame... toxicológico. Não. Qual é o teste que o policial fazia antigamente? É o do 4, faz o do 4. E depois, a caminhada... Isso, caminha em linha reta, numa linha reta. Então, e aí se a pessoa sai, porque bebeu, a pessoa ia pra cadeia. Principalmente nos Estados Unidos fazia isso. Então, se a menina bebeu, vai fazer uma caminhada aqui, não estou dizendo que isso aconteceu, gente. Estou dizendo que é uma possibilidade. Essa menina pode ter caído, pode. Mas Renato Lombardi acredita que ela pode ter sido jogada. Eu acredito, porque o que eu gostaria de saber, o que disse o rapaz que estava com ela. Tá lá, a polícia sabe quem é. Por que a polícia já se adiantou em registrar que foi a morte acidental? Só se a polícia tem isso que está falando. A garota bebeu demais e resolveu andar aqui, o amigo não teve tempo. Peraí, vamos fazer o seguinte? Denise Odorício pode atualizar o noticiário pra gente. Denise, conta pra gente as novidades do caso. Boa tarde pra você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Lombardi. Olha, hoje a polícia está empenhada em encontrar esse rapaz que estava com a Janaína lá no momento da queda, né? Que ela conheceu ali, que subiu com ela até o segundo, terceiro andar, ainda não se sabe muito bem ao certo, e de lá, então, que ela teria caído. Esse depoimento é a chave para terminar de montar o quebra-cabeça, né? Para entender o que aconteceu. A polícia está esperançosa de encontrar esse rapaz entre hoje e amanhã, trazê-lo à delegacia para ouvir esse depoimento. Ele que vai poder explicar, então, se tinha alguma bebida, o que será que aconteceu e o mais importante, por que ele não prestou socorro, não é verdade? Então, se ele estava com ela no momento da queda e ele não tem nada a ver com isso, né, vamos supor, por que ele não prestou socorro? Então, a polícia quer que ele responda várias questões. Além disso, ele só foi aparecer lá com os seguranças cerca de 2 horas e meia depois da queda. Então, a polícia está intrigada, esse é considerado o depoimento mais importante para solucionar esse caso. Também, essas equipes da perícia, né, que o delegado até falou aí na entrevista, estão lá no local, eles encontraram marcas de sapato num dos andares mais altos do prédio. Essas marcas são compatíveis com os tênis que a Janaína estava usando naquela noite, ou seja, ela então teria ido até lá por vontade própria. Isso também é o que mostram imagens que ainda não foram divulgadas, mas nessas imagens apareceria a Janaína subindo até alguns andares mais altos junto com esse rapaz e depois ele descendo sozinho.
Então, é tudo isso que precisa ser explicado. O amigo que foi com ela à festa também já foi ouvido. Ele, por enquanto, a polícia acredita que não tenha nada a ver com o crime. Ele realmente não estava com ela naquele momento. Quando foi procurá-la, já encontrou a amiga caída no chão. Então, hoje é um dia importante, viu, Gotino Lombardi? A gente deve ter esse depoimento desse rapaz assim que ele for encontrado, for localizado pela polícia e trazido para cá. A gente deve ter novidades sobre isso daqui a pouco. Obrigado, Denise. Então, a qualquer momento teremos novidades. Só queria acrescentar mais um pequeno detalhe. Esse amigo que foi junto, ela bebeu muito, sabe? Ele sabe, estava do lado. Se ela bebeu demais, subiu, aí sim. Mas se ela não bebeu nada, se ela bebeu pouco, tem tudo isso para responder. O que precisa falar é a verdade. Porque às vezes fica com medo de falar porque a menina tinha 17 anos. Aí fica com medo de falar. Tem que falar a verdade porque a família quer a verdade. A família quer a verdade e a família pode contar aqui com a Record, porque a gente vai ficar nesse caso até ele ser esclarecido. Pode contar com a gente, a família pode contar, a família da Janaína. Conte com a gente, por favor. Deixa eu chegar aqui que eu tenho um recadinho para você agora.